1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Belá, seu filho mais velho, Asbel, seu segundo filho, Aará, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafa, o quinto. Estes foram os filhos de Belá: Adar, Gera, pai de Eude, Abzua, Naamã, Aoá, Gera, Zefufá e Urão. Estes foram os descendentes de Eude, chefe das famílias dos habitantes de Geba, que foram deportados para Manaate. Naamã, Aías e Gera. Esse Gera, pai de Uzá e de Aiude, foi quem os deportou. Depois de ter se divorciado de suas mulheres, Uzem e Baará, Saaraim teve filhos na terra de Moabe. Com sua mulher Rodes, ele gerou Jobabe, Zíbia, Messa, Malcã, Jeús, Zaquias e Mirna. Esses foram seus filhos, chefes de famílias. Com Uzim, ele gerou Abitube e Eupaal. Esses foram os filhos de Eupaal: Éber, Mizã, Zemede, que fundou Ono, e Lode, com seus povoados. Berias e Sema foram chefes das famílias dos habitantes de Aijalon. E foram eles que expulsaram os habitantes de Gate. Aiô, Sazaque, Jeremote, Zebadias, Arade, Éder, Micael, Ispa e Joá foram descendentes de Berias. Zebadias, Mesulão, Isque, Éber, Ismerari, Islias e Jobabe foram descendentes de Eupaal. Jaquim, Zicre, Zabde, Elienai, Ziletai, Eliel, Adaías, Beraías e Zinrate foram descendentes de Simei. Ispã, Éber, Eliel, Abdom, Zicre, Anã, Ananias, Elão, Antotias, Ifdeias e Penuel foram descendentes de Sazaque. Sanzerai, Zearias, Atalias, Jaaresias, Elias e Zicre foram descendentes de Jeroão. Todos esses foram chefes de famílias, líderes conforme alistados em suas genealogias, e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morou na cidade de Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, o de seu filho mais velho, Abdom, e o de seus outros filhos, Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zequer e Miclote, que gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, que gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Abinadab e Esbaal. O filho de Jonatas foi Meribe Baal, que gerou Mica. Esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jeoada. Jeoada gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, pai de Rafa, que foi o pai de Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos chamados Asricão, Bocro, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azel. Estes foram os filhos de Ezeque, seu irmão: Ulão, o mais velho, Jeús, o segundo, Elifelete, o terceiro. Os filhos de Ulão eram soldados valentes e bons flecheiros. Tiveram muitos filhos e netos. Eram 150 ao todo. Todos esses foram descendentes de Benjamim. Primeiro Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados na genealogia dos registros históricos dos reis de Israel. O povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia por sua infidelidade.
Os primeiros a voltarem às suas propriedades e às suas cidades foram algumas pessoas do povo e alguns sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim e de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá. Dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com seus filhos. Dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá chegaram a 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Asenua. E Binéias, filho de Jeroão. Ilá, filho de Uzi, filho de Micre. E Mesulão, filho de Zefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados à sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes das suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeoiaribe, Jaquim. Azarias, filho de Uquias, neto de Mesulão, bisneto de Sadoque, trineto de Meraiote e tetraneto de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, neto de Passur, e bisneto de Malquias, e Massai, filho de Adiel, neto de Jazera, bisneto de Mesulão, trineto de Mesilemite e tetraneto de Ímer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias eram 1760. Eram homens capazes e sua responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Azube, neto de Aizircão e bisneto de Assabias, um merarita. Baquebacá, Eres, Galau e Matanias, filho de Mica, neto de Zicre e bisneto de Asaf. Obadias, filho de Zemaías, neto de Galau e bisneto de Gedutum. E Berequias, filho de Asa e neto de Elcana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Esses eram os guardas das portas que pertenciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, neto de Biasaf e bisneto de Corá, e seus parentes, os coreitas, guarda das portas, responsáveis por guardar as entradas da tenda, como os seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas, registrados nas genealogias dos seus povos, eram 212. Eles haviam sido designados para estes postos de confiança por Davi e pelo vidente Samuel. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, o templo chamado Tenda. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, norte, sul, leste e oeste. Seus parentes, residentes em seus povoados, tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Mas os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-la e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e por todos os demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias.
e ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, filho mais velho do coreíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. E dentre os coatitas, seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que são postos sobre a mesa todo sábado. Os cantores, chefes de famílias levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos esses eram chefes de famílias levitas, alistados como líderes em suas genealogias e moravam em Jerusalém. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. O nome de sua mulher era Maaca, e o de seu filho mais velho, Abdom. Depois nasceram Sur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto de seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis. Quis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Malquizua, Aminadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Meribe-Baal, que gerou Mica. Esses foram os filhos de Mica: Pitom, Meleque, Tareia e Acais. Acais gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. E Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos e os nomes deles foram Asricão, Boco, Ismael, Zearias, Obadias e Anã. Esses foram os filhos de Azel. Colossenses capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Isso para que vocês vivam da maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu,
estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus e que em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dos santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, alegro-me em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a Igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhe plenamente a palavra de Deus, um mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse ministério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Completamos hoje a leitura do dia 179 do nosso plano de leitura bíblica. Seguimos firmes rumo à leitura completa da Bíblia em um ano. Se você quer se juntar a nós, fazer sua leitura acompanhada, se inscreva no canal e ative o sininho. Dessa forma, todos os dias, quando um novo vídeo for postado, você vai ser notificado. E eu aproveito aqui para pedir a todos para deixar o seu like no vídeo, que vai nos ajudar a levar essa palavra a mais pessoas. Por hoje eu fico por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. E até amanhã, se assim Ele nos permitir.